Legal. Obrigado, gente. Gostoso estar com o pastor Genildo também, que a gente se conhece há bastante tempo. E... aí sim, hein? Coisa linda, hein? E a gente é amigo, a nossa amizade começou de aniversários. A gente tinha uma família em comum, né? E tudo que é aniversário dos filhos, a gente estava junto. E aí começou uma amizade, foi muito legal. E algumas pessoas aqui também são queridas nossas de muito tempo. E é muito bom estar aqui, mais uma vez. É. Foi na celebração de um casamento e hoje nasceu o bebê desse casamento. Ah, nasceu hoje? Nasceu? É mesmo? Ah, eu não sabia que tinha nascido. Que legal, que legal. Pô, você me dá essa emoção aqui no púlpito. Legal, que legal. Então tá bom, queridos. Os pais deles estão aí? Ah, tá ali, ó. Ah, que legal, que legal. Parabéns, então. Eu só não vou dar um abraço aí, senão vai parar tudo aqui. Depois eu dou. Tá joia. Queridos, quem me conhece sabe que eu gosto muito de sonhar. E eu gosto de colocar as pessoas para sonhar também. Claro que não adianta só sonhar sem realizar, sem botar os pés no chão, mas eu acho que se a gente fosse sentar com cada um aqui e... Pode colocar já? É só... tá ali, ó. E se eu fosse sentar com cada um aqui, conversar um pouquinho, falar assim, o que você sonha para essa igreja? Acho que cada um ia ter uma palavra. Sonhos mirabolantes. Alguns, claro, a gente mistura com nossos gostos pessoais, ou os nossos sonhos pessoais. Outros, quem está mais tempo, já sonha algumas coisas porque sente a necessidade da igreja. Enfim, eu acho que sonhar é muito bom, mas eu quero fazer uma pergunta diferente hoje. Eu quero fazer a pergunta sobre o que Deus sonha para essa igreja. Porque é muito fácil a gente sonhar 1000 sonhos para a nossa igreja. Mas quando a gente para e pergunta o que Deus quer, o que Deus sonha, a coisa muda, a coisa é diferente. Na verdade, eu não sou daqui, viu, pastor? Eu fiquei 23 anos aqui, mas eu sou do interior de São Paulo, Presidente Prudente, uma cidade linda, né, do interior de São Paulo. E eu cresci ali numa igreja muito tradicional daquela cidade, a primeira igreja batista, na época chamava Igreja Batista Central de Presidente Prudente, mas é uma igreja que, infelizmente, eu falo sem problemas, né? Porque eu sou de lá, né? Eu vivi lá e às vezes fico triste, fico alegre, fico bravo quando eu ouço algumas coisas, mas infelizmente é uma igreja que começou um processo de morte. E falo isso com muita tristeza. Uma igreja que já teve 600 membros, alguma coisa assim, hoje tem talvez ali por volta de uns 300 membros. E a pergunta que eu faço toda vez que eu vou lá é assim, o que aconteceu com eles? Por que esse processo aconteceu? E eu acho que parte disso é que eles esqueceram que a igreja é um organismo vivo. É algo que tem que ter vida, tem que ter o sopro de Deus ali o tempo todo, porque não é uma instituição, uma empresa, alguma coisa assim. Eles esqueceram que essa igreja, como qualquer outra igreja, precisa ser uma agência transformadora. Tem que ser um posto avançado do reino de Deus que faz a diferença na vida das pessoas que estão ao seu redor. Eu não sei exatamente o que é esse projeto da Avenida, mas eu gostei da ideia, eu achei legal. Eu não sei se foi aberto para o povo de fora, foi, né? Isso é maravilhoso, é a igreja falando assim, eu estou aqui, ó, eu estou aqui. Né?
já fizeram essa pergunta algumas vezes, eu já ouvi alguém falando assim, se acontecesse da igreja ser removida daqui, né? Eu sei que já sonharam, alguns sonharam aqui dessa igreja sair daqui e para outro lugar. No dia que essa igreja saísse, né? Eu não sei se esse projeto mudou, mas enfim, saísse, como as pessoas aqui iam sentir? Será que elas sentiriam falta? Puxa, tinha algo aqui vivo e agora está meio morto. Ou será que nem sentiriam falta? Eu quero ler um texto de Atos, que fala de uma igreja que era essa igreja que Deus sonha. Uma igreja vibrante, uma igreja pulsante, viva, que contagiava dia a dia as pessoas ao seu redor. E que todos os dias o Senhor ia acrescentando pessoas. Está lá no livro de Atos, capítulo 2. Tem o texto aqui, para quem não tem a palavra. Mas se você tem a sua Bíblia, abra na sua Bíblia, anote, grife, vai escrevendo. Isso é muito legal, ter uma Bíblia toda rabiscada, assim, porque não é que você está descuidado com a palavra de Deus, isso é papel. A palavra de Deus é o que está escrito aí, mas você mostra que está ali estudando, né? Querendo alguma coisa. E cuidado com o celular. Eu sei que o celular é prático, né? Mas cuidado, porque às vezes a gente não consegue escrever ali, né? Bom, pelo menos eu sou do papel, deixa eu falar, vamos lá. Atos 2,42 diz assim a palavra de Deus. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos inspira. Quando a gente entra em contato com a Tua palavra e a gente lê aqueles ensinos, valores, a história de uma igreja que viveu a tua fé, viveu um relacionamento profundo contigo, e como ela convivia, como ela crescia, como ela se portava no meio do povo. Senhor, eu quero te pedir nesse momento que toda essa visão, essa cena que nós estamos tendo nesse momento, possa inspirar o meu coração e o coração de cada um dos que estão aqui, para que nós possamos viver, sim, como igreja, esse sonho que o Senhor tem, mas que comecemos a viver individualmente, porque a igreja nada mais é do que as pessoas, e quando individualmente vivemos esse sonho teu para a igreja, a gente traz para cá essa vivência, e nós reunidos conseguimos ser diferentes. Então, Senhor, mexe no coração aqui hoje. E que o Senhor também nos ajude a fazer uma avaliação profunda do meu coração. E cada um fazer do seu coração. Não adianta a gente ver isso aqui, são coisas que a gente já ouviu, são coisas que a gente já sabe, mas a pergunta é, estamos vivendo isso? Estamos praticando? Nós não queremos ser pessoas tolas, que leem, entendem a palavra, mas quando saem, são como aqueles que viram a própria face no espelho e se esquecem e não praticam. Senhor, que nós possamos hoje aqui, sair daqui decididos a ser esta igreja que o Senhor sonha. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando eu olho para essa igreja, eu às vezes, fico doido, né? Quero viver isso. Às vezes mistura-se com uma frustração, porque nós, como igrejas do século XXI,
temos tantos problemas, temos tantos outros chamativos, né? Outros interesses. E a cultura pós-moderna também trouxe um monte de coisa diferente para o nosso coração. E a gente acaba tendo dificuldades de enxergar isso aqui e enxergar uma prática que é possível, que não seja uma utopia. Não, isso aqui é o ideal, deixa lá. Não, é algo possível. É assim que a gente tem que ler a palavra, como algo que o Senhor deixou e falou assim, é para você viver isso, é para eu viver isso. Então, que essa seja a tua leitura nesse dia. A pergunta é, quais eram as qualidades que essa igreja possuía? O que fazia dela uma agência de transformação? O que fazia dela uma igreja que inspirava, que caía na simpatia do povo, mas, ao mesmo tempo, ia transformando as pessoas? Dias atrás, uma pessoa veio conversar comigo, falando assim, pastor, eu trouxe um visitante, ele estava vindo há algum tempo na igreja, e ele um dia saiu chateado. Saiu incomodado. E foi uma coisa que você falou, tal, né? E eu falei assim, querido, é exatamente isso que eu quero. Eu não quero que pessoas venham na nossa igreja e frequentem a igreja por meses ou anos e não sejam transformadas e estejam bem. Claro que eu não quero que um visitante venha pela primeira vez, simplesmente a gente mande ele embora, não é isso. Mas eu quero que ele venha do jeito que está, mas o Senhor, o Espírito Santo, esteja confrontando a vida dele já no primeiro culto, no segundo, no terceiro, a ponto dele falar assim, ou eu mudo de vida, ou eu vou embora triste mesmo. É desse jeito, eu quero isso. A pessoa ficou meio assim, porque nós queremos ser essa agência transformadora. Vamos lá então, qual a primeira qualidade? Nós queremos que a palavra de Deus tenha uma posição de destaque. Versículo 42 diz assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. O texto inicia dizendo que uma das qualidades dessa igreja era que ela era uma igreja preocupada com o ensino dos apóstolos. Vocês sabem, não havia o Novo Testamento ainda, havia o Velho Testamento, e toda essa mensagem que nós conhecemos do Novo Testamento, era necessário a igreja aprender, viver, e quem eram as pessoas que estavam ali ensinando? Os apóstolos, os discípulos. E eles estavam ali ensinando o que significava viver esse evangelho. E como testemunhas oculares daquilo que Jesus fez e falou, eles estavam ensinando aquilo. Só que esse ensino não era apenas uma palestra que era dada. Aqueles discípulos estavam vivendo a palavra, eles estavam encarnando a palavra, e o testemunho deles era poderoso. E é isso que nós precisamos aprender. Os apóstolos explicavam a palavra, sim, explicavam os ensinos de Jesus, mas eles também viviam. E as pessoas aprendiam pelo exemplo deles. Eles eram modelos daquilo que eles ensinavam. Lembra daquela igreja lá do interior? Uma igreja que tem um conhecimento bíblico invejável. Muito do que eu sei de textos decorados, de a Bíblia como uma situação assim panorâmica, né? Uma visão panorâmica, eu aprendi lá, quando criança, como adolescente, porque eles têm realmente a Bíblia sendo ensinada, e ensinada com muita seriedade. Porém, eles caíram no mesmo erro dos fariseus. Eles perderam a essência da palavra. Muitos filhos, netos daqueles irmãos
que na minha época eram os líderes da igreja, simplesmente estão afastados da igreja, não frequentam a igreja, não querem saber de Deus. Alguns nunca tiveram experiências vivas, reais com Deus, porque a Bíblia era posição de destaque no sentido do ensino, mas faltou ser encarnada nas pessoas. Um dos maiores temores que eu tenho em relação à nossa denominação, os batistas, eu não sou contra, absolutamente não sou contra ao ensino teológico. Eu, inclusive, estou fazendo mestrado aqui em Curitiba. Eu quero aprender mais. Mas um dos meus medos é esse conhecimento se tornar conhecimento simples, sem a encarnação, sem a vivência, sem a prática, algo que não se demonstra na vida diária. E aí, não vale nada. Pastor Pascoal foi meu professor de sermão expositivo no seminário. E ele sempre dizia assim, para cada um dos alunos: você é o sermão. Se você não for o sermão, o seu sermão não vale nada. Você precisa lutar para viver isso aí. No mínimo, você tem que estar buscando, tem que estar querendo viver. E eu vou dizer isso não só para o pastor aqui, ou para mim, ou para o Gelsi, que é pastor também, ou para o pastor Genildo. Não, cada membro dessa igreja precisa conhecer a palavra, sim. Precisa estudar a palavra, sim. Memorizar, mas precisa lembrar de viver a palavra. Porque se nós não formos essa palavra encarnada, a mensagem não tem impacto no mundo. Minha pergunta para você é: quais são os impactos que a palavra de Deus tem feito na sua vida? Quando você estuda, e eu espero que você estude a palavra, espero que você leia, porque não faz sentido um cristão não ler a palavra. Um dia eu fiquei pensando nisso, né? Imagine você, que você é uma mãe, tá? Ou um pai, e você descobre que você tem câncer. E o médico fala: daqui 6 meses você vai morrer. Só que teus filhos ainda são pequenininhos, bem pequenininhos. E aí você tem uma ideia mirabolante. Você fala assim: eu vou escrever um livro para o meu filho. E aí você começa a escrever o livro, né? Fala assim: ó, isso aqui você vai ler no dia que você terminar o seu ensino médio. Isso aqui você vai ler no dia da sua formatura. Isso aqui você vai ler no dia que você casar. Por quê? Você não está mais ali. Então você deixa um livro para ele ler e sentir que você estava ali por perto, você sonhou aquelas coisas. É uma história linda, dá um filme. Acho que até tem um filme parecido com isso, não tem? Alguma coisa aí, né? Agora você imagina teu filho receber esse livro e ele fala: ai, que livro lindo, ai, que gostoso, né? Eu vou colocar aqui na estante. E ele coloca na estante e nunca abre o livro. Faz algum sentido isso? É óbvio que não. Mas é exatamente isso que muitos cristãos, talvez alguns aqui, fazem com a palavra de Deus. Deus escreveu um livro cheio de amor, demonstrando todo o amor, mas com muito do que você precisa para viver e viver bem. E aí sabe o que você faz? Você compra mais de um, às vezes, né? Várias versões, tem a Shed, a Thompson, e aqui vai a Pentecostal, porque eu gosto do Pentecostal, e compra um monte de Bíblia. Mas você não lê, você não estuda, você não memoriza, e o pior de tudo, você não vive. Qual foi a última vez que você, na tua casa, meditando na palavra de Deus, Deus falou profundamente contigo, a ponto de mudar algo da tua vida? Tenta lembrar aí agora. Qual foi a última vez que isso aconteceu? Se você não lembra, ou faz mais de uma semana, vou até ser menos radical. Se faz mais de um mês, você está perdendo, porque Deus tem algo
todo dia para te ensinar, todo dia, e você está perdendo isso. Segunda coisa que eu vejo, segunda qualidade que eu vejo naquela igreja, uma vida de oração. Ainda no versículo 42, ele fala, se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Essa é a segunda qualidade dessa igreja viva, transformadora. É uma igreja que vive a oração de uma maneira intensa, profunda. O que é a oração? Oração é quando você celebra a presença real de Jesus na sua vida. Você não apenas segue uma religião que professa um Jesus que viveu lá 2000 anos atrás, era o Filho de Deus. Não, Ele está junto com você, hoje, aqui ao lado. E você então conversa, você vive aquela promessa dele mesmo, porque ele prometeu que estaria convosco todos os dias. Até quando? Consumação dos séculos. Como então não falar com ele diariamente? Como não buscar a vontade dele, o que ele tem para você? A oração para aquela igreja não era apenas uma prática religiosa, porque muitas vezes a oração se torna uma prática, né? Você ora várias vezes. Hoje cedo eu estava na Igreja Batista Vila Sandra e o pastor Martin estava pregando e ele falando sobre isso. Às vezes você faz pequenas orações que viram quase orações mecânicas, né? Você ora de manhã agradecendo o dia, aí na hora do almoço você faz uma oração que parece uma reza, porque é sempre igual a oração. À noite, antes de dormir, durante o dia você liga um som lá, uma rádio gospel, e aí você acha que isso é oração ou viver uma vida de oração. Não é. Você precisa separar um tempo. Queridos, às vezes as pessoas reclamam da gente. Talvez a tua esposa, teu filho, teu marido, de você não ter um tempo de exclusividade com ele. Não, mas eu estou aqui, eu estou sempre junto, tal. A gente vai de carro, leva aqui, leva lá. Não, isso não quer dizer que estar junto. Estar ao lado, assistindo uma televisão, não quer dizer que você gastou tempo com a pessoa. Você gastou tempo com a televisão. Infelizmente, eu não sou contra o celular é uma bênção, mas o celular tem destruído essa possibilidade de comunhão entre pessoas e também essa possibilidade de comunhão com Deus. Para aquela igreja, a oração não era uma prática religiosa, mas era um encontro com Deus, um encontro com o Senhor e Salvador da vida delas. Aquelas pessoas criam de verdade que milagres podem acontecer e vão acontecer se a gente orar. Esses dias eu estava lá em Ijuí, pastor, não vou lembrar o nome dele, esqueci agora. É um pastor que já plantou mais de 40 igrejas no Nordeste. Imagina, 40 igrejas. E ele estava ali e ele falou assim: sabe por que você não ora? Porque você não acredita em oração. Aquilo me deu uma flechada, né? Primeiro a gente se defende. Opa, calma aí, eu acredito. Como assim? E aí ele deu um exemplo, ele falou assim: se você soubesse que aqui do lado da Avenida dos Estados tivesse uma casa e fosse um ricaço, um cara bilionário, dinheiro lícito que ele ganhou lá com o suor do rosto dele, né? Só que ele decide ajudar as pessoas. E ele fala assim: ó, quem quiser e precisar, vem aqui, me explica e eu vou dar o dinheiro. Aí você vai lá uma vez e fala: ó, eu estou querendo trocar de carro. Não precisa nem falar nada, quanto você precisa? 20 mil, estou aqui, 20 mil. Você vai embora também assim, né? Uau, que legal, me deu 20 mil. Né? O que você ia fazer?
eu acho que eu ia bater na casa desse cara quase todo dia. Se não para mim, ia pedir para meus amigos, para minha igreja, para meus filhos, sei lá, alguma coisa assim. Por quê? Porque você sabe que o cara está pronto para dar. Está pronto para atender o pedido. Está entendendo a relação? Se você acredita que Deus tem poder para ouvir a sua oração e responder, mesmo que seja um não, porque quantas vezes Ele me deu não, você vai orar e vai fazer como aquela mulher que ficou batendo na porta do juiz Inico, né? Tantas e tantas vezes, até que o juiz falou assim, quer saber? Vou parar, essa mulher está me incomodando. Jesus contou essa parábola para falar da oração. Fala assim, sejam como essa mulher, orem, orem, orem e orem. Se o juiz mau, iníquo, que não está nem aí com as pessoas, vai chegar uma hora e vai dar, quanto mais o nosso Pai do céu, que tem poder e quer abençoar seus filhos. Queridos, pensa no maior problema que você tem. Agora aí. Pensa aí, no maior problema que você tem. A maior dificuldade. Aquela que está aí correndo há muito tempo. Você crê que Deus pode resolver isso? De verdade? A minha pergunta é, você está orando por isso? Você está batendo na porta de Deus todo dia, falando, Deus, não se esqueça de mim. Claro que a gente tem que pedir bem. A Bíblia mesmo fala, você não recebe porque pede mal para os seus prazeres. E, infelizmente, hoje a igreja vive assim, pedindo coisas para o seu próprio bem-estar. Não é isso que nós queremos. Pior, tem pessoas igrejas que vivem como os espias. Lembra dos 10, não dos 2, Josué e Caleb, mas os outros 10, que foram espionar, mas espionaram com medo, com receio. Tem gente que vive a vida assim. A igreja transformadora que Deus quer que essa igreja seja, precisa orar como Josué, que orou diante daquelas muralhas de Jericó, até que o anjo aparecesse e falasse, ó, faz isso, isso e isso, e você vai ter a vitória. E aí ele falou, agora sim, agora vamos, agora eu sei o que fazer. Ele creu, glorificou a Deus e obedeceu. Querida, oração não é um calmante, que a pessoa está lá nervosa, você vem cá, eu vou orar por você. E a tua palavra doce, calma, acalma a pessoa. Não é isso. Claro que faz isso também, mas a oração faz coisas que não iriam acontecer. O pastor Pascoal fala de fiozinhos que estão ligados lá no céu, e estão aqui, ó, os fios. Imagina, vários fios aqui. E quando a gente ora, você pega nesse fio, e coisas que só existem espiritualmente, não existem no nosso meio, no nosso reino natural, passam a existir quando você ora. Isso são os milagres. Eu lembro de uma coisa tão simples, que aconteceu com a gente agora na virada do ano. A gente teve que vender todos os nossos eletrodomésticos, porque lá em Juí é 220, né? E então, na Black Friday, é isso, né? Compramos uma geladeira. Pagamos um preço muito bom, um pouquinho menos da metade do preço. E era de verdade, não era metade do dobro, né, que algumas lojas fazem, era real. E aí, estamos esperando a geladeira chegar, e nada dessa geladeira, e nada da geladeira. Um dia, Americanas.com me manda uma mensagem, falando assim, olha, infelizmente, o estoque lá da Brastemp acabou e nós não vamos entregar o seu produto. Falei, como assim? Aí eu peguei, entrei no site da Americanas, estava lá vendendo a geladeira pelo dobro do que eu paguei. Mas estava vendendo, quer dizer, se está vendendo, como que? Então para de vender se não tem estoque. Como é essa história? Liguei lá e comecei a discutir, né? E foi o mês de dezembro inteiro nisso. Aí, de repente, conseguiram.
Ah, vamos entregar. E depois voltar atrás, não vai mais. Até que eles mandaram um e-mail falando assim, ó, estamos cancelando a sua compra. A gente estava na praia, comecinho do ano, acho que dia 1 ou 2, eu lembro que eu falei assim, Deus, faz alguma coisa, Senhor. A gente está aí um mês, a gente comprou essa geladeira, a gente pagou a geladeira, não estou pedindo uma coisa que não fiz, né? Não foi me dado nada, eu paguei. Foi no dia 2. Naquele mês, foi de manhã, um pouquinho depois do almoço, liga uma pessoa lá de Ijuí. Falou assim, pastor, chegou uma geladeira aqui hoje da minha casa, será que é sua? Eles tinham cancelado a compra. Ah, tá, mas você orou naquele dia, mas aconteceu um milagre antes. Eu não quero nem saber quando aconteceu o milagre. Eu sei que eu orei naquele dia e Deus fez a coisa acontecer. Está entendendo? Isso é o poder de Deus, querido. A igreja lá de Atos entendeu isso e ela vivia isso. Terceira qualidade, eles viviam constantemente, eles criam nisso, nas manifestações poderosas da presença de Jesus no meio deles. Versículo 43 diz, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. A terceira característica é essa. Jesus, quando a gente vive a palavra, quando a gente tem uma vida de oração, as coisas acontecem, milagres acontecem, manifestações visíveis do poder de Deus no meio da igreja. Claro, tem diversas maneiras de Jesus fazer isso. A igreja do livro de Atos tinha convicção de que isso acontecia, maravilhas, sinais aconteceriam quando eles orassem. E por isso que, aliás, curas, libertações, salvação, foi por isso que lá em Atos 4, versículo 29, eles oram, e oram assim, ó. Se você quiser abrir Atos 4, 29, diz assim a palavra de Deus, agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Eles estavam pedindo, eles estavam sendo perseguidos, e eles estão falando, Deus, capacita com sabedoria, sim, mas também com coragem, porque nós temos medo. Esse povo quer matar a gente. E eles estão pedindo, estende a tua mão. E no versículo 31, olha o que acontece, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. É interessante que ninguém ficou rodopiando, ninguém ficou rastejando, eles foram anunciar a palavra de Deus, quando eles ficaram cheios do Espírito. Queridos, quando a gente pede o poder de Deus, a gente pede para a igreja se espalhar por esse mundo. A gente pede para o reino de Deus alcançar aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Não é para o nosso propósito, para o nosso bem-estar. Esse talvez seja o problema da igreja. A igreja fica buscando poder e pede e ora, mas ora para o seu próprio bem-estar. Eu não estou dizendo que não pode fazer isso. Eu acabei de dar um exemplo aqui da geladeira. Era nosso bem-estar. Agora, se isso for as suas principais orações... Eu lembro uma vez que eu estava no Parque Barigui, caminhando, e eu comecei a orar, e as minhas primeiras orações foram, ai Deus, estou precisando trocar de carro, ai Deus, me dá um aumento. Aí depois de uns 15 minutos, eu cheguei na parte boa da oração, né? Deus, muda o meu coração e tal. Naquela hora, Deus falou profundamente comigo. Falou assim, cara, você percebeu que as tuas primeiras orações têm a ver só com o teu egoísmo? Só com o que você quer para você? E não o que você pode ser para os outros? Muda isso. E eu lembro que eu mudei, né? Hoje, no meu caderninho de oração, minhas primeiras orações, assim, Deus, me transforma.
né? Eu quero pensar como o Senhor pensa, eu quero amar como o Senhor ama, eu quero viver como o Senhor vivia. Essa precisa ser as nossas principais orações. Agora, quando a gente pede, acontecem as manifestações. Se você é igreja, precisa continuar buscando, sim, essa presença de Jesus. Mas para quê? Para Ele transformar vidas. Outro dia eu vi um testemunho num vídeo da internet, de uma dessas igrejas malucas que tem por aí, né? A pessoa veio e falou assim, né? O pastor falou, né? Conta a bênção, irmã. E a irmã, eu quero contar que Jesus transformou minha vida. E ninguém falou nada, ele falou assim, tá, agora conta a bênção então. Falei, calma aí. O que ele estava esperando? Só a bênção de, eu segui, eu ganhei um carro novo? A vida transformada não é uma bênção? Infelizmente, para muitos, pode não ser. Bênção só é bênção quando envolve aqui, o meu umbigo. Querido, você precisa orar para transformar a vida das pessoas ao seu redor. Você conhece gente que estuda com você, que trabalha com você, talvez pessoas da tua família, que você esquece de orar. Você se conformou com o que está acontecendo com essa pessoa. Às vezes eu pergunto para irmãos, né? Falei, e aí, como é que está teu filho? E o irmão fala assim, tá bem. Mora lá não sei aonde, Porto Alegre, e tem um bom emprego, viajou esses dias para a Europa. E aí eu falo assim, e como é que está ele com Deus? Ele está afastado. Eu falei, como que você pode dizer que ele está bem? Como que uma situação financeira pode ser capaz de gerar no teu coração um sentimento de que ele está bem? Ele não está bem. Ele pode ser o cara mais rico do mundo, se ele está longe de Jesus, ele está mal, e muito mal. E a tua oração é que está faltando para transformar a vida dele. Quando a igreja orava, manifestações da presença de Jesus aconteciam no meio do povo. Creia, espere em Deus, que Ele vai mudar a tua família, vai mudar pessoas que estão ao seu redor. Busque isso, querido. Eu gosto de pensar assim, se você pode explicar tudo o que acontece na sua vida, tudo o que acontece nessa igreja, então está faltando isso aqui, porque tem que acontecer na igreja viva algumas coisas que você não consegue explicar. Sabe o que eu estou falando? Aconteceu. Mas como apareceu isso aqui? Não sei. Não sei, mas aconteceu. Quarta qualidade. Sensibilidade com as necessidades das pessoas ao seu redor. Versículo 44. Diz assim: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. 45. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Aquela igreja, ela conhecia as pessoas, ela sentia, ela era sensível às necessidades daquelas pessoas, e elas eram resposta de oração para aquelas pessoas. Tem um princípio dos morávios, um povo que viveu um avivamento maravilhoso aí alguns séculos atrás. Eles diziam o seguinte: nós só vamos orar por alguma coisa se nós estivermos dispostos a ser resposta dessa oração. Vamos orar por missões em Cuba. Tá bom, nós estamos dispostos. Se Deus mandar alguém daqui ir para Cuba, estamos dispostos a ir? Não, então não vamos nem orar. Se a gente vai orar pelo povo ao nosso redor, a gente tem que estar pronto para ser resposta de oração para esse povo. Aquela igreja conhecia o contexto e eles ministravam de modo prático.
Eles vendiam propriedades para poder distribuir, para olhar para alguém que está precisando de alguma coisa e poder dar, poder ajudar, poder repartir. Os ministérios aconteciam de uma maneira em que as pessoas eram atingidas com recursos, com esforços, porque eles queriam ser as mãos de Jesus no meio daquele povo. Queridos, o que eu vejo hoje no Brasil é uma igreja evangélica que não sabe falar nem a língua do povo. Não ouve o clamor. As pessoas estão clamando e a gente está sentado em quatro paredes, numa igreja bonita, e eu não estou falando só de vocês, estou falando da minha também. E estamos ali, bem acomodados. Na nossa igreja também tem um estofado gostoso. Mas e daí? Como que nós podemos responder a esse povo? Eu estive no show da Hillsong agora, sexta-feira, e eu fui profundamente inspirado, e eu quero fazer alguma coisa, e levar a minha igreja a fazer alguma coisa, quando eles contaram das crianças que a igreja decidiu adotar alguns anos atrás, e hoje eles chegaram no número 100 mil. 100 mil crianças adotadas, crianças em extrema pobreza, em que 10, 20 dólares pode fazer uma diferença tremenda na vida daquela criança. O que nós estamos fazendo? É verdade, a gente não muda o mundo, mas a gente pode mudar a vida de 1, de 2, de 3. Tem uma igreja aqui no litoral do Paraná, que eles têm um projeto de recuperação de mendigos. Eles têm uma casa, eles pegam um mendigo de cada vez, pega o cara, dá um trato, bota ele na casa, dá curso, faz, não só tira ele da miséria, mas tenta fazer a miséria sair de dentro do coração dele. E quando ele está integrado, trabalhando, um por um, aí eles falam, vamos para o próximo. Um por um. Ah, mas é tão pouco. Cara, se cada igreja do Brasil fizesse isso, de recuperar um mendigo, que seja por ano, já pensou o que nós faríamos com esse Brasil? Ou se cada igreja adotasse 10 crianças, 10 igrejas batistas. No começo do ano eu preguei na formatura da medicina aqui da Federal, e tinha uma aluna da nossa igreja, e ela conversou com eles, e eu fui pregar. E eu lembro que no dia que eu cheguei ali, eu vi aquele povo, eu falei assim, o que eu posso falar para esse povo? Eu vi a comemoração deles, as brincadeiras deles, e eu me senti tão desconectado do mundo. Eu falei assim, o que eu tenho para oferecer? Eu tenho tudo, mas eu não estou sabendo como fazer isso. E eu acho que isso é uma visão da igreja hoje. Nós deixamos para trás essa característica. O livro de Atos mostra que eles estavam ali sentindo o cheiro do povo. Sentiam o cheiro da cidade. Eu ouvi isso de uma missionária. Ela falando que ela tinha saído, ela trabalhava na África e ela estava aqui no Brasil, num tempo de recuperação emocional. E ela falou assim, eu estou sentindo saudade do cheiro das pessoas, o cheiro da minha cidade, eu quero voltar para lá, eu quero, num lugar que ela sofreu um monte. Minha pergunta para você é, como você tem lidado com isso? Não olha para o outro, não olha para o lado, não olha para a igreja, olha para você. Como é que você tem vivido isso? Será que você é sensível às necessidades das pessoas ao seu redor? Ou você vive a tua vida como se nada existisse? Hoje, eu sei que eu vou me alongar contando essas histórias, mas eu fui inspirado hoje de manhã, lá na Vila Sandra, por um vídeo também que eles passaram, mostrando um casal de meia idade, já caminhando para a aposentadoria, americanos, e ele falando assim, eu estava caminhando, talvez ali quase 60 anos, ele falou, eu estava caminhando para uma aposentadoria muito tranquila. Eu tenho uma loja, uma empresa que vende bombas de água, e
eu ia me aposentar com o dinheiro que eu ganhava ali, dava para viajar, dava para curtir a minha aposentadoria. Mas um dia entrou na minha loja um cara, e esse cara perguntou de uma bomba que ele queria levar para uma cidade distante, ele era missionário, e ele queria tirar a água de um poço. E eu falei assim, puxa, eu gostaria de fazer um trabalho assim. Ele falou assim, eu falei isso só por falar, porque eu não queria. Quem quer sair do conforto da cidade para ir lá para a África, ficar cuidando de fazer poço para alguém? Eu falei só da boca para fora, mas eu falei. E o missionário começou a pegar no meu pé, e 4 meses depois eu fui lá visitar. E esse cara Deus começou a mexer na vida dele, e hoje ele tem um projeto, olha só, é o maior projeto do mundo em implantação de poços e bombas de água para gerar água limpa, potável, para pessoas, vilas distantes aí que não têm isso. Eles têm um projeto de implantar 7.000 bombas ao redor do mundo. E ele falou assim, aquele meu sonho de me aposentar com tranquilidade, acabou. Eu não tenho mais isso. Mas eu sei que eu estou no centro da vontade de Deus. Queridos, a gente precisa de gente assim nas igrejas. Não gente querendo se aposentar para ir viajar, para colecionar conchinha ou algo assim. Que coisa ridícula. A gente precisa de gente que queira se aposentar para cumprir o ID de Deus. Mostrar o amor de Deus para as pessoas. É isso que a gente precisa. Claro, não precisa esperar se aposentar para isso. Pode começar hoje, com pequenas coisas. Mas a gente precisa ser essa igreja transformadora. 5ª qualidade, eu estou quase terminando. O evangelismo como estilo de vida, versículo 47. Louvavam a Deus e tinham a simpatia do povo, e o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Queridos, o evangelismo acontecia naquela igreja não como um programa. Vamos lá fazer a tarde de evangelismo. Não, era o jeitão de viver daquele povo. Eles viviam. O que Jesus falou? A boca fala o que está cheio o coração. Se o teu coração está cheio de Jesus, e vocês viram que é uma constante, uma crescente, né? Começa com a Bíblia, vai para a oração, sentir a necessidade do povo, cai nisso aqui, ó. Se o teu coração está cheio de Deus, você vai transbordar o rio de água viva. E onde você estiver, você vai andando, você vai espalhando isso. Assim era a igreja. Mas eu convido pessoas para ir no culto, pastor. Quem disse que isso é evangelismo? Não que não possa fazer, isso é legal, mas isso não é evangelismo. Evangelismo é você pegar o teu amigo lá, que você já conhece, viver o evangelho para ele, mas falar também. Cuidado com aquela frase antiga, né? Evangelize em todo tempo. Se necessário, use as palavras. Tem gente que não usa nunca as palavras. Eu estou só testemunhando. Não, a gente testemunha sim para a palavra ter autoridade, mas tem que falar. Tem que estar pronto para falar. Fundador da Jocum, Loren Cunningham, alguns 2 ou 3 anos atrás, esteve aqui na PIB, e ele disse uma coisa. Ele falou assim, ou você é missionário, ou você é campo missionário. Entendeu? Ou você aceitou Jesus e entendeu que tem que ser um missionário, tem que partir para a colheita, porque está prontinho para colher, ou você não entendeu nada, você precisa se converter. Isso é muito sério. O que falta se a colheita está pronta? Jesus fala, faltam trabalhadores para a colheita. A igreja de Atos tinha trabalhadores. Cada um era trabalhador. Mas a gente paga o pastor para fazer isso.
Pastor faz isso. Pastor faz também, porque ele também é ovelha. Eu também sou ovelha de Jesus. Nós também temos que fazer. Não fazer também está errado. Mas não é só os pastores, é cada um. Quando tudo isso aqui, ó, todo mundo vira trabalhador, o reino cresce. Não estou nem falando da igreja crescer. Se a igreja quer continuar assim, desse jeitinho, não tem problema. Mas fale de Jesus, as pessoas se convertem e vão para as outras igrejas, está tudo bem, não tem problema. O que importa é o reino crescer. É o reino. Entendeu? Agora, quando você faz parte disso, é tão bom. Eu lembro de uma mulher lá da Vila Sandra. Ela foi a fundadora da igreja, Dona Alexandrina. Essa mulher, quando ela tinha, pasmem, 70 anos, ela estava toda bonitinha lá na PIB, né, no culto, teve uma pregação, e aí o pastor falou, você quer ser uma missionária? Vem aqui. E ela foi. E ali, no meio daquela bagunça, santa bagunça, um monte de gente ali, ela entendeu de Deus que ela deveria começar uma igreja lá no bairro que ela morava. Com 70 anos, aquela mulher entendeu que deveria começar algo diferente ali. E nasceu uma igreja que hoje é uma igreja formada lá, viva. Porque uma mulher decidiu fazer isso. Como é que está a tua vida? Quantas pessoas você tem falado, testemunhado? Quantas pessoas você já ganhou para Jesus? Como é que está a igreja lá na tua casa? Que a tua casa tem que ser uma igreja também. Não quer dizer que você pode ficar lá, bonitão, lá assistindo o culto pela internet. Viu quem está assistindo pela internet? Não sei se tem transmissão. Tem? Ah, não tem. Ah, depois passa. Não é só isso. Claro, quem está doente, alguma coisa assim, mas tem que estar aqui junto. Agora, a tua igreja tem que ser, tua casa tem que ser igreja, é na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Por último, e agora sim terminando, aquela igreja vivia a comunhão. Tem vários versículos, eu não vou ler todos, 42, 44, 45, 46, que falam dessa capacidade que a igreja tinha de transformar as coisas que aconteciam, as atividades, em comunhão verdadeira. Queridos, comunhão não é algo automático. Ainda mais com o celular hoje. Não, tem que ser algo intencional, precisa ser desenvolvido, precisa ser construído. É algo, eu diria, até espiritual, que precisa ser plantado como valor na vida das pessoas. E é o ambiente que vai produzir o discipulado. É a comunhão que promove isso, porque você está junto com pessoas, e as pessoas, uma às outras, a Bíblia fala de uns aos outros várias e várias vezes, principalmente no Novo Testamento. É nesse uns aos outros que nós somos restaurados, somos desenvolvidos, somos confrontados, somos abençoados. A comunhão precisa acontecer numa igreja que é viva, que é transformadora. Olha só o que a Bíblia fala sobre eles. Eles se dedicavam à comunhão. Todos os dias eles buscavam estar juntos, seja no templo, seja na casa. Eles comiam juntos. Eles desfrutavam da alegria. Eles aprendiam a ser transparentes e prestar conta uns aos outros. Tem gente que se arrepia quando ouve isso. Né? Eu prestar conta para o outro? Contar meu pecado para alguém? Você está louco. Não vou fazer isso nada. Morre de medo. Eles aprendiam a compartilhar os bens na medida da necessidade. Querido, a Bíblia nos ensina, mas a gente testifica isso ao longo da história. Quando o inimigo consegue quebrar a comunhão da igreja, sabe o que ele faz? Ele freia o crescimento da igreja. E quando eu falo de crescimento, não estou falando só de número. Ele freia tudo.
tudo isso que a gente viu aqui, ó. Por isso que o inimigo, uma das estratégias dele é justamente isso. Ele bota fofoquinha, ele bota um disque-me-disque, ele bota um irmão que não pode tomar um pisão. Gente, quando a gente anda junto, a gente toma um pisão. Lá no show eu tomei um monte de pisão. A gente estava tudo junto ali, né, cantando, louvando a Deus. Eu, às vezes, pisei, né, e às vezes fui pisado. É natural que isso aconteça. Numa igreja, é natural que isso aconteça. Dá um chute na canela, toma um chute na canela. Mas isso é família. O que você faz quando o teu irmão de sangue dá uma brigada com você? Você fala, não quero mais ser teu irmão, tchau. Vou para outra família agora. É assim que você fala? Não. Você se resolve. Se não resolve, está em pecado também. Mas normalmente a gente se resolve. Fala umas boas, às vezes, né? E aí depois abraça, chora e eu te amo, meu irmão, não chora. Assim tem que ser na família de Deus. Para de ser feridento. Sabe, pessoa feridenta? Qualquer coisinha. Vamos lá, vamos viver. A comunhão que a igreja vivia era fruto da presença de Jesus no meio deles. Era fruto do amor de Deus no meio deles. Era fruto do sentimento de generosidade, liberalidade que eles tinham. Mas também fruto das atividades que eles faziam. Eles tinham estratégias. Às vezes eu vejo igrejas que não pode mexer nada, né? A minha igreja era assim, eu lembrei agora, nem tinha escrito aqui. Uma vez, eles têm um púlpito até hoje, um púlpito gigantesco, assim, né? Daqui até lá, assim, ó. Uma vez a gente ia fazer um teatro, e eu de tarde, Ricardo, né, adolescente, fui tirar o púlpito do lugar para poder fazer o teatro. Quando eu fui tirar, eu descobri que ele era parafusado. Tá, e daí? Tirei, peguei uma chave de fenda e tirei, né? Nossa, isso gerou uma brigaiada. Minha mãe teve que entrar no meio, aquela coisa, porque não se tira o púlpito do lugar. Gente, eu quero ver, assim, claro, não estou falando que eu quero não ver a nossa igreja limpa, mas eu quero ver a igreja suja, no sentido assim, porque é sinal que teve gente andando ali. Eu quero ver os bancos gastos, porque é sinal que gente sentou ali. Eu quero ver teclado quebrando, porque alguém tocou aqui. Ai, não pode tocar, porque senão vai quebrar. Não pode fazer coisa descuidada. Isso é mordomia, a gente tem que cuidar bem. Mas se você está cuidando bem e usando, e aí quebrou de tanto usar, aleluia! Porque usou, teve coisas acontecendo, gente aqui. É isso que é a igreja. Essa é a igreja que Deus sonha. Eu quero relembrar com vocês aqui. São cada um dos 6 itens que eu encontrei no texto. Olha para isso agora. E eu quero que você, no poder do Espírito, tá? Que você, assim, na humildade que Jesus dá para a gente, olha e tenta pensar assim, o que eu estou falhando? Porque uma igreja é feita de gente. Agora imagina se essa igreja tivesse 100 Genildos. Como seria? Se essa igreja tivesse 100 Maria aqui. Tem uma Maria aqui? Não tem Maria? Olha só. Tem uma Maria. Olha ali, a Maria. Se tivesse 100 Marias, como essa igreja seria? Em cada um desses itens. Pensa assim, coloca o teu nome. Agora fecha os olhos e vamos orar por isso. Fecha os teus olhos. Pensa em cada uma dessas coisas. Se quiser olhar mais um pouquinho, fique à vontade também. Mas esteja em oração. Fala assim, Deus, eu acho que a minha igreja seria fraca em oração se todo mundo fosse igual a mim. Porque eu estou uma tristeza em oração. Então é hora de pedir perdão.
e falar assim: Deus, eu quero fazer diferente, eu quero ser diferente, eu quero viver isso, eu quero viver cada uma dessas coisas, eu quero que a palavra de Deus tenha destaque na minha vida, eu quero que a oração seja algo que flui na minha vida o tempo todo, eu quero que as manifestações aconteçam na minha vida, sobrenaturais. Claro, você não precisa buscar isso, querido, não é isso, mas elas vão acontecer se você buscar o Senhor. Eu quero ser sensível com as necessidades, eu quero sentir o cheiro do meu bairro, da minha cidade. Eu quero que o evangelismo seja estilo de vida na minha vida, o meu jeitão de viver. E eu quero viver a comunhão como nunca vivi. Como que está isso na tua vida? Como é que está? Eu quero desafiar você nessa noite. E eu quero que você faça um compromisso. Se tem alguma dessas coisas aí que precisa melhorar na sua vida, eu quero convidar você a vir aqui, eu quero orar contigo agora. Eu sei que vai precisar de uma coragem para admitir. Eu sei que isso não é fácil. Mas levanta agora aí do seu lugar e fala assim: eu preciso melhorar, talvez não em uma, talvez duas, talvez 6, talvez tudo, mas eu quero fazer diferente. Vem cá, em nome de Jesus, levanta e vem aqui. Eu quero orar com você agora. Vem cá, isso, vem cá, vem aqui. Venha em humildade. Quebra esse orgulho aí. É hora de admitir o que tem de problema, o que tem de dificuldade. Nós somos gente, nós somos gente. A gente vai andando a nossa vida e a gente vai esquecendo de coisas, vai ficando coisas para trás. É hora de se acertar com Deus, é hora de falar: Deus, eu preciso ser melhor, preciso ser um cristão melhor. Eu quero que a minha igreja seja diferente, e essa igreja começa em mim. Não é no pastor, não é no grupo de louvor, não é aqui ou ali, é em mim. Então eu preciso mudar. Tem alguma coisa? Levanta aí, vem aqui em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós estamos aqui agora à frente, o Senhor está vendo essas pessoas aqui. Elas tiveram coragem, eu sei que precisa de coragem para assumir isso diante de irmãos tão próximos. Assumir que tem algumas coisas aqui que não estão acontecendo bem. E eu quero ser diferente. É o que elas estão dizendo. Senhor, olha o coração delas agora. E começa a transformar. Eu sei que precisam tomar algumas decisões. Precisam de alguma orientação, talvez do pastor, talvez de líderes da igreja. Mas elas querem fazer diferente. Elas querem ser diferente. Elas querem mudar a igreja a partir delas. Então, Senhor, honra isso e começa, que o Teu Espírito Santo realmente possa fazer a diferença na vida delas, a partir de hoje. Claro que isso não acontece agora, da noite para o dia, mas a decisão acontece. Mas que a prática de vida, a partir de daqui a pouco, amanhã, terça, quarta, possa mostrar que eles tomaram decisão e fizeram um novo compromisso contigo. Senhor, olha para isso e faz o que o Senhor fez lá atrás, quando pessoas tomavam decisões de mudar, de chegar mais perto, de ir mais fundo no relacionamento contigo, e o Senhor derramava o teu poder sobre elas, não para benefício próprio, mas para o teu reino se expandir nesse lugar. Faz isso, Senhor, usa em nome de Jesus a vida dessas pessoas e transforma a cada dia essa igreja. Que essa igreja seja melhor amanhã do que hoje. E a cada semana melhor do que a outra. E possam crescer no relacionamento contigo, no relacionamento com os irmãos, no relacionamento com o mundo lá fora. Seja uma agência de transformação do teu reino. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe, viu? Deus abençoe.